Pela primeira vez, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin. Este grande desfecho pode ter sérias implicações para o relacionamento entre a Rússia e o resto do mundo e pode aumentar ainda mais as tensões. Apesar dos protestos da Rússia, o Tribunal Penal Internacional TPI acusou Putin de vários crimes de guerra e crimes contra a humanidade supostamente cometidos durante o conflito na Ucrânia. Esta decisão levou muito tempo para ser tomada, e muitos estão esperançosos de que a justiça finalmente será feita. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa. Vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso trabalho. Vamos à matéria. Que nos acompanham, os especialistas dizem que Putin não deve ser preso por causa desse mandado de prisão, mas é uma decisão considerada histórica e um passo adiante em termos de direitos humanos. Então, o Tribunal Penal Internacional emitiu esses mandados de prisão contra Vladimir Putin e também contra Maria Lvova-Belova, que é a comissária para os direitos da criança do gabinete presidencial russo. O tribunal disse que Putin e Belova são supostamente responsáveis pelo crime de guerra, de deportação ilegal de crianças e transferência ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. Belova, então, ela estava responsável por esse programa que, inclusive, alguns jornais já vinham relatando como que funcionaria. Essas notícias ganharam força na semana passada e diziam que esse esquema para deportar à força essas crianças faziam com que esses jovens, esses menores, passassem por uma reeducação política. Inclusive, o governo americano já tinha falado sobre essas denúncias, já tinha dito que os esforços de Belova incluíam especificamente a adoção forçada de crianças ucranianas em famílias. A deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia é a acusação enfrentada por uma funcionária do governo e pelo presidente russo. Desconsiderar o estatuto do tribunal é a posição da Rússia sobre este assunto. Na sexta-feira, o Tribunal Penal Internacional TPI com sede em Haia anunciou a emissão de mandados de prisão para 17 indivíduos, incluindo o presidente russo Vladimir Putin e Alexeyev, o comissário russo para os direitos da criança. A deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia foi considerada um crime de guerra pela Câmara de Pré-Julgamento II do TPI, de acordo com um comunicado oficial. Os dois acusados foram considerados responsáveis pelo crime. O presidente da Federação Russa, nascido em 7 de outubro de 1952 e conhecido como Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, foi acusado de cometer crimes de guerra. Especificamente, a deportação e transferência ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia. Uma declaração sobre este assunto foi divulgada, afirmando claramente a culpa da Federação Russa. Em 24 de fevereiro, marcando um ano desde o início da guerra ucraniana, surgiram acusações de sequestro de crianças por organizações não governamentais, Kiev e até mesmo pela Organização das Nações Unidas ONU, contra a Rússia. O Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Em Moscou, Putin não será preso. Isso porque, claro, o tribunal não é reconhecido pelo Kremlin. Mas, se Putin pisar fora do território russo e entrar em um território de um país que reconhece o tribunal, aí então esse país teria a obrigação, justamente, de deter o presidente da Rússia. Isso aconteceria, por exemplo, no Brasil. O Brasil faz parte do Estatuto de Roma, que, claro, cria o tribunal. O Brasil teria apenas duas opções: deter Putin e entregá-lo à Haia, ou sair do acordo. Acredita-se que essas crianças das regiões ocupadas da Ucrânia tenham sido transportadas para centros de reeducação dentro do território russo. O envio de jovens ucranianos para a Rússia foi admitido pelo Kremlin. No entanto, a alegação é que esses indivíduos são órfãos. Anteriormente,
em fevereiro de 2023, uma análise da American University. O procurador-chefe do TPI, Karim Khan, disse que centenas de crianças ucranianas foram trazidas de orfanatos para a Rússia. Acreditamos que muitas dessas crianças foram dadas para adoção na Federação Russa, disse ele. Resposta da Rússia. O Kremlin deixou claro que prender Putin é o mesmo que declarar guerra. A Rússia também chamou a decisão de sem sentido. A decisão do TPI não significa nada para o nosso país, mesmo do ponto de vista legal, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Ironicamente, o conselheiro de segurança do país e presidente russo, Dmitry Medvedev, tomou a decisão. Não há necessidade de explicar imediatamente o propósito deste documento, escreveu Medvedev, colocando um emoji ao lado da oração. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia ecoou a mensagem de Medvedev, assumindo uma posição de ameaças e retórica controversa contra o Ocidente desde o início da guerra. Kiev saudou a decisão. Este é apenas o começo, disse Andrei, chefe de gabinete do presidente. O procurador-geral da Ucrânia, Andriy K. Kostin, disse que a decisão é histórica para a Ucrânia e para todo o sistema jurídico internacional. Chefe de política externa da UE, União Europeia. A Rússia não reconhece o tribunal. Na terça-feira, antes do anúncio da ordem, a Rússia já havia avisado que não reconheceria o Tribunal Penal Internacional de Haia. Isso graças a uma reportagem do jornal. Não reconhecemos o tribunal, não reconhecemos a jurisdição do tribunal. Isso é o que pensamos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre como o governo russo via possíveis ordens de agências internacionais sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Nem as autoridades judiciais internacionais, instituições que não reconhecemos, nem outros membros da comunidade internacional se preocuparam em prestar atenção à destruição da infraestrutura civil e ao assassinato de civis em Donbas por nacionalistas ucranianos por muitos anos, disse Peskov. Comportamento. Existem certas fraquezas neste sistema de justiça internacional porque, por exemplo, não há organizações ou policiais capazes de entrar na Rússia e prender Putin. Um dos desafios é que a Rússia ainda não aderiu ao TPI. Este mandado de prisão é simbólico. Na verdade, para ser preso, Putin teria que estar em outro país signatário do acordo do TPI. O Tribunal Penal Internacional foi estabelecido pelo Estatuto de Roma de 1998, que não faz parte das Nações Unidas, mas depende dos países que ratificam o instrumento, isto é, adotam-no como lei nacional. Países que não são membros do Estatuto do Tribunal incluem a Rússia, que assinou o documento, mas não o ratificou, os Estados Unidos, que assinou o Estatuto, mas depois retirou sua assinatura, e a China, que não assinou. Em novembro de 2016, Putin assinou um decreto em que a Rússia não tem intenção de se tornar membro do Tribunal Penal Internacional. Segundo a agência de notícias TASS, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o tribunal não pode se tornar uma instituição judicial internacional verdadeiramente independente e confiável. Outro réu. O Tribunal Penal Internacional também emitiu um mandado de prisão para Maria Alexeyevna Lova-Belova, comissária para os direitos da criança no gabinete do presidente da Federação Russa. Ela é acusada dos mesmos crimes de Putin. Existem motivos razoáveis para acreditar que Lvova-Belova assume responsabilidade criminal pessoal pelos atos criminosos mencionados acima, sejam eles cometidos diretamente, em cooperação com terceiros ou por meio de outros, disse o comunicado. Lova-Belova falou sobre o mandado de prisão, dizendo que achava ótimo que o TPI reconhecesse o trabalho que fez para ajudar as crianças deste país da Ucrânia. Segundo a Câmara de Pré-Julgamento II, esse mandado de prisão costuma ser sigiloso, mas neste caso foi expedido para revelar o crime cometido, principalmente por se tratar de crime em curso. Um ano de guerra. A guerra na Ucrânia, que completou um ano no final de fevereiro, pode durar até 2023, com Moscou ameaçando retomar o território. O governo russo também sugeriu uma possível parceria com a China.
Nesta sexta-feira 17, o Kremlin anunciou que os presidentes dos dois países se reunirão. Kiev, por outro lado, optou por usar tanques alemães Leopard 2 para entregar armas e equipamentos militares aos países ocidentais, a fim de se livrar das forças russas que atualmente controlam cerca de 20% do território ucraniano no leste do país. Mas e agora quem vai lá prender Putin? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, e também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.